Graça e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quero nesta ocasião vos deixar uma mensagem com o tema A Excelência do Ministério, tomando por base um versículo das Sagradas Escrituras, o qual localizamos na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, onde nos diz: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O episcopado é esta excelente obra que, se alguém deseja, está almejando este algo de excelência, excelente, que fala de alguém que realiza uma tarefa, um trabalho, com o máximo de acerto e o mínimo de erros, ou com a totalidade de acertos e nenhum erro. É possível isso pela graça de Jesus Cristo, pela sua capacitação, o qual nos chamou para exercermos este santo ministério. Neste texto sagrado nós podemos aprender sobre a excelência do ministério. Paulo diz que aspirar ou desejar o episcopado é uma excelente obra. O episcopado é o encargo de bispo, pastor, presbítero ou superintendente ou supervisor. O ministério cristão é carregado de excelência pelo fato de se exercer a nobre função de educar e apacentar vidas para a eternidade. O ministério cristão é nobre e excelente pelo fato de sermos nomeados e designados por Cristo para o exercício de tão gloriosa vocação, esta gloriosa vocação de arrancarmos vidas das garras de Satanás, almas que estavam condenadas ao inferno, à eterna separação de Deus, ao tormento eterno, onde diz a Bíblia que ali haverá pranto e ranger de dentes. Então é um lugar real, literal, e quem está exercendo o episcopado está livrando muitas vidas de ir para lá e preparando e capacitando estas vidas para uma eternidade de glória, de gozo, de paz, na presença de Deus, no céu, aleluia, no paraíso celestial, no terceiro céu, morada de Deus, e depois da consumação de todas as coisas, novo céu e nova terra, onde para sempre habita a justiça. Por isso, é uma excelente obra, o episcopado. Glória a Deus, porque Jesus Cristo, estando aqui na terra, o nosso modelo, o nosso padrão de ministério, de episcopado, ele realizou o seu ministério com a maior excelência. Vejamos, o nosso Senhor Jesus Cristo foi excelente em tudo que fez aqui na terra. Em Hebreus capítulo 8, versículo 6, o escritor sagrado afirma, referindo-se a Jesus, ele escreve: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. São melhores, são mais excelentes as promessas que há, aleluia, para aquele que exerce esse ministério. E Jesus exerceu com esta excelência e cumpriu-se nele promessas maravilhosas, melhores, maiores, excelentes na vida de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos ainda, meus amados irmãos, o que nos diz a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 4. Então, neste texto, o escritor sagrado afirma
a respeito de Jesus, que foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O ministério de Jesus é excelente e superior ao ministério dos anjos e dos homens. Aleluia! Glória a Jesus, nosso modelo excelente de ministério. Ainda na Epístola aos Hebreus, no capítulo 8 e nos versículos 1 e 2, a Escritura Sagrada afirma que Jesus é o sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou, e não o homem. O Senhor fundou um tabernáculo perfeito, glória a Deus, acima da terra, lá nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, ele está como este excelente bispo de nossas almas, como também nos diz a palavra de Deus. Glória a Jesus, sendo ministro deste verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Se era excelente o ministério de quem exercia nos tabernáculos da terra, quando Moisés e o povo de Israel, liderado por Moisés, peregrinava no deserto, já era um ministério excelente. Imagina Jesus, que está no tabernáculo eterno, ministrando em favor daqueles que vão herdar a salvação. Imagina o nosso sumo sacerdote dos bens eternos, Jesus Cristo, ministrando por nós, aleluia, no céu, mediador entre Deus e os homens, toda a excelência com que ele exerce esse ministério sobreexcelente, intercedendo por ti e por mim, ministrando a ti e a mim, intercedendo por nós à destra do Pai. Louvado seja para sempre o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda, meus irmãos, nós podemos observar na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1 e o versículo 10, Paulo nos aconselhando a aprovarmos as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O dia de Cristo está se aproximando. Recebemos então este conselho de Paulo, escrevendo aos Filipenses, e glória a Deus, essa palavra chegou até nós, estes conselhos que são para toda a humanidade, para todo cristão, para todo homem e toda mulher que desejar um dia estar com Cristo. Nós devemos aprovar as coisas excelentes, não aprovar as coisas que são reprováveis por Deus. As coisas que a palavra de Deus reprova, nós também devemos reprovar. E a palavra santa de Deus, verdadeira, e tudo aquilo que seres humanos praticam, que está em conformidade, de acordo com as Escrituras, devemos aprovar. Do contrário, precisamos reprovarmos e conclamarmos aqueles que estão vivendo no erro, praticando atos reprováveis, a que se voltem para Cristo, se arrependam de seus pecados e venham praticar obras que possam ser aprovadas, porque são feitas em Deus. Glórias a Jesus! E fomos salvos não pelas boas obras, mas para as boas obras. Logo, quem é salvo não pode usar um texto que está em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nos diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não vem pelas obras, é pela graça de Jesus que somos salvos. Porque por nossas obras, por nós praticadas, jamais nós conseguiríamos obter a salvação. E esta excelência da obra
do episcopado. Nós jamais poderíamos alcançar essas coisas excelentes que Deus nos oferece, a obra do Senhor nos oferece, se não fosse pela graça. Mas pela graça somos salvos e começamos a praticar e produzir boas obras feitas em Cristo, porque Cristo está em nós, o Espírito Santo está em nós, e nele não há nenhuma má obra. Toda má obra é reprovada, e nele, em Cristo, só há boas obras. E aquele que está em Cristo e Cristo está nele, pela essência de Cristo, que é o bem, nós vamos praticar também o bem. Nós vamos também praticarmos boas obras, porque somos salvos e não para sermos salvos. Glória a Deus por Jesus Cristo, que exerceu um ministério com a mais perfeita e completa excelência, dando-nos assim o exemplo para que, inspirados nele, possamos também exercermos com excelência aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Aquele dom, aquele ministério, aquela vocação que Deus dá a cada um que se rende a Jesus Cristo. Cada vida, cada irmão e irmã que nasceu de novo da água e do Espírito, recebe um chamado, recebe uma vocação para realizar alguma coisa na obra de Deus. E seja para qual for a função que o Senhor nos chamar, qual for a vocação que Ele nos conceder, ela é excelente e deve ser exercida com excelência. Não há ninguém no corpo de Cristo que não tenha uma função. Como no nosso corpo, todos os membros têm uma função e todos eles são importantíssimos e são excelentes, portanto, são excelentes. Se machucássemos qualquer um de nossos membros, feríssemos, sentimos a dor e o reflexo em todo o corpo. Assim é na Igreja de Cristo. Se alguém está enfermo, se algum membro do corpo de Cristo não está exercendo com excelência o seu ministério, o seu chamado, aquilo que foi chamado por Deus e capacitado por Deus a fazer, o corpo todo sofre. Para o bem de todo o corpo de Cristo, que é a Igreja, vamos fazer o que cabe a nós fazermos na obra de Deus e pela obra do Senhor nosso Deus, pelo seu ministério, com toda a excelência. Glória a Deus. A excelência do ministério que nós recebemos de Deus. Vamos meditar um pouquinho. Meditamos sobre como Jesus exerceu de maneira excelente o seu ministério, com excelência. Agora, sobre nós, nosso dever, exercermos também nosso ministério com excelência. Jesus Cristo obteve um ministério sobremodo excelente e também nos confiou um ministério excelente. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo afirma: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esta excelência que Deus colocou em nós, como vasos de barro, não é para a nossa glória, é para a glória dele. Não é para nosso benefício, é para benefício dele e de toda a sua igreja, todo o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Aleluia! E a glória para ele. Vasos de barros, frágeis e sem aparência, mas a excelência é o conteúdo que está em nós. É a graça de Deus, é o ministério que ele colocou em nós. Glórias ao Senhor Jesus. Ministério que fala de serviço. Algo que Deus nos confiou, um talento, como já falamos anteriormente, um dom, uma vocação, uma capacitação que Deus colocou em nós para nós aplicarmos na sua obra, trabalharmos aplicando este dom, este talento, essa vocação, essa capacitação para
o bom funcionamento da sua obra, para o crescimento do corpo de Cristo, a igreja. Glória a Deus. Para a edificação, nós devemos fazer com excelência. E a glória será para Deus. Mas Ele coloca nesses vasos frágeis, sem aparência, muitas vezes sem expressão, mas Ele usa com excelência. Glória a Deus. Estes vasos de barro, para a glória do nome dEle. Em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo, em primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo agradece ao Senhor dizendo: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve fiel, pondo-me no ministério. Paulo agradecia a Deus escrevendo a Timóteo, porque teve-o por fiel, colocando-o no ministério. Então é necessário que sejamos achados fiéis a Deus, fiéis ao ministério que Ele nos confiou, aquilo que Ele nos vocacionou e nos capacitou. E cada dia está nos aperfeiçoando e nos capacitando mais para exercermos com excelência o ministério que Ele nos confiou. Vejamos ainda o que nos diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4, versículo 17, onde Paulo manda um conselho para um obreiro conhecido, dizendo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. E como enfaticamente estamos aqui reprisando, falando, enfatizando, cumprirmos com excelência o nosso ministério. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo ainda escreve dizendo: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Há muitas lutas que um ministro de Cristo enfrenta. Há muitas batalhas, há muitas adversidades, muitas vezes provações e às vezes até mesmo privações, dificuldades que encontramos no exercício do nosso ministério. Mas não devemos desfalecer, porque foi pela misericórdia de Deus. Ele colocou o seu coração na nossa miséria, e mesmo sendo nós miseráveis pecadores, Ele nos chamou para si. Nos deu a graça para nos arrependermos de nossos pecados, confessarmos e abandonarmos, e alcançarmos sua graça, seu perdão. Ele nos concedeu, e uma nova vida em Cristo, e um ministério. Então não desfaleçamos, precisamos cumprir com alegria o nosso ministério, com ânimo, com gozo, com fé, com entusiasmo, com dinamismo, para que possamos alcançar muitas vidas que ainda estão presas por Satanás, que ainda vivem na miséria, na escravidão do pecado, ainda vivem nesse sofrimento do pecado. Suas almas estão em tormento antecipado, desesperadas, sabendo que, se não houver um encontro com Cristo, uma experiência pessoal com Cristo de salvação e libertação, ao homem ou à mulher dar o seu último suspiro nesta terra, o último pulsar do seu coração, ao chegar o desenlace, a alma e o espírito, o ser interior, sair deste corpo, esse corpo adormecer e ir para o pó. Depois da morte segue-se o juízo. E então, se não houve a conversão a Cristo, a decisão por Cristo, a rendição total a Cristo, o reconhecimento total de que é um pecador, vil, miserável, que precisa da misericórdia, da graça, do perdão de Cristo, da regeneração que pelo seu Espírito Santo é operada na sua vida. No momento que ele rende-se a Cristo, o Espírito Santo opera o novo nascimento da água e do Espírito.
para que esta vida morra para o pecado, para o mundo. Claro que, falando aqui espiritualmente, simbolicamente, morra para o pecado, para o mundo e nasça novamente para uma nova vida em Cristo, para a santidade, santificação que há em Cristo, uma nova vida debaixo da graça, a vida de obediência aos ensinamentos, aos mandamentos, ao exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Podemos concluir, meus irmãos, que a excelência é caracterizada pela eficácia e pela qualidade. Cristo exerceu com excelência e qualidade o seu ministério aqui na terra. E o que devemos, e o que fazemos e realizamos para Deus deve ser também realizado com toda a qualidade, com toda a excelência. Você pode me perguntar como fazer isso. E, num resumo aqui, eu quero te dizer, primeiramente, olhe para Jesus. Examine Mateus, Marcos, Lucas e João e veja como Jesus exerceu seu ministério aqui na terra. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, tudo que ele realizou, e se espelhe nele. Olhe para o que a Bíblia diz de Gênesis a Malaquias, apontando para Jesus, os rituais, os cerimoniais apontando para ele, as leis, os mandamentos, muitos que servem para nós até o dia de hoje, e outros que tratavam-se de rituais que eram sombras, que nos mostravam uma sombra daquilo que haveria de vir, e Cristo já veio. Aí olha para Cristo e se espelha em Cristo e siga o seu exemplo, seu ensinamento e seu mandamento. E assim você vai exercer o teu ministério com excelência. Viva uma vida de oração, de jejum, como Jesus viveu. Uma vida de quem examina as Escrituras noite e dia. Leia, estude, examine, se dedique a examinar as Escrituras, a palavra de Deus, noite e dia. Aplicar no seu coração e viver na prática, para não ter apenas um conhecimento teórico, teológico muito bom da palavra, o que é bom, mas muito melhor ainda, e resultados melhores e maiores e mais excelentes na tua vida e no teu ministério obterás, pondo em prática tudo que aprenderes na palavra de Deus. Aleluia. Um abraço para você, meu irmão, minha irmã. Um beijo no seu coração e na sua alma. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o nosso próximo vídeo.